Entre os séculos 9 e 6 a.C., existia um exército bastante organizado, de hierarquia ímpar e muito bem dividido, com homens altamente dedicados a defender o seu povo, os assírios. Até seu próprio rei, Senaqueribe, era um homem ativo e participativo, o qual estava sempre à frente nas batalhas. Originários do norte da Mesopotâmia, os assírios conquistavam a maioria dos territórios que fossem de seu interesse. E o maior deles era a conquista de Israel. Porém, uma intervenção divina os faria sucumbir frente a esse interesse, de forma a serem praticamente dizimados por um anjo. Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui mais uma vez com você, através do canal Fatos Desconhecidos. Afinal, quem foram os assírios? E como seu exército se tornou tão poderoso? E como, por intervenção divina, seus 185 mil soldados foram eliminados? Os assírios foram um povo repleto de histórias e conquistas, inclusive até mesmo a do reino babilônico. Nos séculos antes da era cristã, eram protegidos por um exército considerado o maior e mais bem organizado já contado na Bíblia. Eram liderados pelo rei Senaqueribe, filho de Sargão II, e governou os assírios entre 705 e 681 a.C. Esse povo fez fama ao expandir a última grande capital assíria, Nínive, e ainda ter derrubado a Babilônia no ano de 689 a.C. Ao atentar contra o Império Babilônico, encontrou uma das maiores resistências já enfrentadas em suas batalhas. Mas seus motivos, sua insistência e a competência de seus soldados foram primordiais em sua vitória. A destruição da Babilônia foi motivada principalmente devido ao fato de os babilônios, que haviam se juntado aos elemitas, terem capturado e executado seu filho primogênito, Assunar-Dissumi, o qual ele já havia proclamado como um novo rei vassalo da Babilônia, que ficava ao sul de Nínive. Senaqueribe era um rei diferenciado. Ao contrário de outros reis da época, ele era um homem de batalha e sempre estava à frente do seu exército, que se destacou por 3 quesitos: organização, disciplina e brutalidade. Um exército bem organizado quer dizer que há uma hierarquia a ser seguida e respeitada. A disciplina significa que seus homens seguiam fielmente regras bem estipuladas, que determinavam como cada grupo hierárquico deveria se comportar nas batalhas. Já a brutalidade, bem, essa era experimentada pelos seus inimigos, amedrontados e impiedosamente destroçados pelas espadas assírias. Aliás, o exército de Senaqueribe era um dos poucos que contava com cavalarias reforçadas por carruagens puxadas por até 4 cavalos, as quais carregavam 4 homens por vez, o condutor e 3 soldados bem armados, que agiam de forma acertada e rápida sobre seus inimigos. Outra característica que fazia daquele exército praticamente invencível era o tipo de uniforme que usavam. Soldados da retaguarda possuíam vestimentas que, ao invés de pesadas armaduras, eram feitas de couro com acabamentos em bronze, que os deixavam mais leves e melhoravam sua agilidade. Sua melhor proteção, mas não menos eficiente, estava em seus capacetes, em formato cônico, que aliviavam os impactos dos golpes desferidos em suas cabeças. Já os soldados de frente contavam com uma proteção maior. As armaduras eram feitas de lâminas de bronze, que eram firmemente costuradas sobre um colete de couro, e que também trazia mais agilidade a eles durante as batalhas. Tal tipo de uniforme, que era uma novidade na época, foi introduzido durante o reinado de Tiglat-Pileser III, outro rei assírio que governou entre 745 e 727 a.C.
Aos poucos, os soldados iam ganhando novas adaptações e atualizações, como os calçados de couro, semelhantes às sapatilhas usadas por lutadores de boxe, que além de protegê-los nos terrenos mais acidentados, também colaboravam nos movimentos e nas lutas corpo a corpo. Outra novidade implantada foi o Virtu, um disco de bronze que protegia o peitoral contra as investidas das espadas e lanças inimigas com maior eficácia. Bom, dessa forma, a sensação de segurança por parte de seus soldados foi aumentada vertiginosamente, proporcionando uma coragem coletiva, algo que não era visto com frequência nos demais exércitos daquela época. Assim, o Império Neo-Assírio, como é conhecido no período de Senaqueribe, obteve uma ascensão vertiginosa. Ele foi a potência dominante no Oriente Próximo por mais de 30 anos. E não foi à toa que conseguiu conquistar o Império Babilônico, mesmo sob muita dificuldade. Sobre essa fase, você pode saber mais em outro vídeo disponível aqui no nosso canal. Babilônia, ascensão e queda de um dos maiores impérios da antiguidade. Combinado? Recomendo que o assista depois. Como era comum naqueles anos, conquistar territórios e ampliar o próprio império era não só uma satisfação pessoal dos imperadores, como também uma forma de demonstrar o poder que o rei possuía frente ao seu povo e aos povos conquistados. A cada cidade ou território conquistado, maior se tornava a riqueza e o poder do conquistador, geralmente venerado e temido como um deus. Por esse motivo, os assírios não paravam. Com seu enorme exército que nunca se desmobilizava, Senaqueribe tinha seus olhos voltados a Israel e tudo faria para brandir suas espadas e conquistar a capital Jerusalém. Como consequência, tornaria seu o povo judeu. Cabe dizer ainda que nos períodos que antecederam a era cristã, as guerras envolviam também muita religiosidade, quando imperadores incluíam seus deuses nas batalhas e ofereciam suas vitórias a eles. No caso dos assírios, o deus era Assur, e por ele, muitas batalhas foram travadas nos campos, vilarejos e metrópoles. O fato, então, é que Senaqueribe planejou e organizou um ataque a Israel naquele ano de 701 a.C. No entanto, o que o rei dos assírios não contava era com a força do Deus único dos israelitas, mesmo sem saber o que foi que os levaram àquela infame derrota. Israel, por sua vez, era governado por Ezequias, fiel e temente a Deus, e que era tido como um dos reis mais notáveis do reino de Judá. Durante seu reinado de 29 anos, entre 726 e 697 a.C., o rei Ezequias fez importantes mudanças desde o primeiro dia do seu governo, começando por reparar e purificar o templo de Iavé. Ademais, reintegrou os sacerdotes e os levitas ao seu ministério, restaurou a celebração da Pessach, a Páscoa judaica, combateu a idolatria e o culto a deuses pagãos, além de ter destruído a serpente de bronze construída na época de Moisés, a qual parte dos israelitas adoravam. Ezequias também foi o responsável por aprimorar o abastecimento de água em todo o reino de Judá, com a construção de canais que favoreceram o fluxo do precioso líquido, não só matando a sede do seu povo, como também a irrigação para as plantações. De acordo com o que é contado na Bíblia, Israel passou por um longo período de paz depois destes e outros feitos de Ezequias. Só que ainda havia mais por vir, justamente com a investida que viria dos assírios. Mas antes que Senaqueribe chegasse às portas de Jerusalém, Ezequias foi informado por mensageiros que se encontravam juntamente com seu povo às margens de uma grande e perigosa batalha que poderia resultar no fim de Israel. Ezequias, um homem devotado e fiel a Deus,
teria enviado uma mensagem ao profeta Isaías, pedindo a ele que intercedesse ao Todo-Poderoso no auxílio e na proteção de seu povo. Porém, mesmo assim, antes de obter uma resposta do profeta, o próprio Ezequias se guardou no templo de Jerusalém e rogou por dias seguidos para que Deus olhasse e interviesse em favor do seu povo. Numa última e desesperada tentativa de dificultar a vida do exército assírio, dias antes, Ezequias ordenou que construíssem túneis que impedissem os homens de Senaqueribe terem acesso facilitado à água, líquido que, como sabemos, é imprescindível em qualquer situação, especialmente em circunstâncias de batalhas. No dia previsto, Senaqueribe e seu exército se puseram frente aos muros de Jerusalém, prontos para um combate que certamente faria do reino assírio maior e ainda mais poderoso. No entanto, inexplicavelmente, os homens de Senaqueribe foram duramente atacados por um anjo enviado por Deus, que dizimou nada menos que 185 mil soldados. Jerusalém e Ezequias estavam salvos, graças à intervenção divina. No dia seguinte à tentativa de invasão, aqueles milhares de corpos jaziam mortos nas cercanias de Jerusalém. E pelos relatos bíblicos, Senaqueribe foi forçado a retornar ao seu território, com o peso da terrível derrota em suas costas. O que aprendemos com essa história? É que a serviência e a confiança total no Deus Todo-Poderoso pode ser uma arma muito mais forte do que um exército de milhares de soldados. Deus tem a solução certa na hora certa, para aqueles que o seguem cega e fielmente. O medo faz parte. A ansiedade toma conta, mas se seu coração está voltado para Ele, a salvação é irrevogável. E que assim seja. Obrigado por estar comigo até aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!